A energia é o principal ponto de qualquer sociedade em termos de desenvolvimento, né? Sem energia, uma sociedade não consegue se desenvolver em termos econômicos e também sociais. Isso é claramente visto na história do mundo. E o petróleo ainda é, e com certeza vai ser por muitos anos, o principal produto energético mundial. Então, claro que essa produção, essa grande produção, ocasionou uma série de problemas ambientais associados a esse produto, né? Principalmente no caso específico da sensibilidade ambiental ao óleo, nos acidentes de derramamento de óleo ou derivados. Os derramamentos de petróleo podem causar um grande impacto ambiental e social nas áreas onde o petróleo derramado atingir. O petróleo talvez seja o produto mais transportado pelos oceanos, né, por navios petroleiros. Então, historicamente, os maiores derramamentos de petróleo que a gente teve foram em regiões costeiras e marítimas. E a comunidade internacional, de uma forma geral, ela percebeu a importância de ter uma série de protocolos e procedimentos para atuar quando você tem esses grandes acidentes, né? Ou também pequenos acidentes, mas principalmente nos grandes acidentes, para evitar e minimizar os impactos associados a esses derramamentos. Porque quanto mais tempo se passa entre um acidente, entre o fato e a tomada de solução para aquela situação, mais complexo fica o problema. Então o acidente aconteceu, em questão de algumas horas você já tem que estar agindo. E você não consegue proteger, infelizmente, todas as regiões. Então algumas têm que ser selecionadas. E essas que são selecionadas são as mais sensíveis, onde o acidente vai ter maiores consequências. Às vezes são consequências ambientais, às vezes são consequências sociais. E a carta de sensibilidade ambiental ao óleo é fundamental nesse processo, por quê? Porque ajuda os procedimentos e a equipe de contingência, a equipe que vai atender esse acidente, a priorizar quais áreas são mais importantes ou mais sensíveis nesse processo. Ou seja, as áreas mais sensíveis, geralmente elas são priorizadas para que haja ações, né, para que esse petróleo não afete essas áreas mais sensíveis. Porque sem elas, você não saberia o que priorizar e você perderia tempo na escolha de onde priorizar, de onde atuar. As cartas SAL são as cartas de sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo, então elas são mapas voltados para identificar os ambientes com mais sensibilidade a impactos decorrentes de um derramamento de óleo, avaliando quais são os mais sensíveis e os menos sensíveis, a partir da combinação dos atributos do meio físico desses ambientes, dos atributos biológicos e dos atributos sociais. Um acidente, ele pode ser mais grave ou menos grave, dependendo da tonelagem de petróleo envolvida, do tipo de óleo, se é um óleo mais pesado ou menos pesado. Todos eles têm consequências diferentes. Também pode ser mais grave se ele acontece numa área muito sensível, uma área protegida, uma área ambientalmente complexa. Então, as áreas que têm o índice de sensibilidade mais alto, que os índices vão de 1 a 10, né? Quanto mais alto esse índice, mais sensível o ambiente, essas áreas são priorizadas. Essas cartas, elas te dão isso. Elas te dão as áreas mais sensíveis para a equipe poder analisar de emergência e saber onde atuar mais rapidamente.
Por exemplo, o que seriam áreas sensíveis? Mangue, áreas onde você tem berçários de reprodução de determinada fauna, locais de pesca, onde você tem comunidades de pesca. Então todos esses fatores, seja do meio físico, do meio biótico, do meio socioeconômico, são levados em consideração para você estruturar e estabelecer esse índice de sensibilidade. Então hoje a Carta SAL ela é um grande banco de dados associado a um produto de cartografia dentro de produtos de sensoramento remoto e que ajuda efetivamente os gestores públicos e a sociedade a gerenciar essas áreas conforme a sua sensibilidade, caso ocorra algum vazamento ou algum acidente com derivados de petróleo. Então elas são ferramentas que contêm informações sobre os ecossistemas, né, sobre os ambientes geológicos, sobre a geodiversidade, sobre ambientes bióticos, recursos socioeconômicos, e eles visam conhecer o território onde a atividade da exploração de petróleo está sendo feita, para caso aconteça algum problema de derramamento de óleo, algum acidente nessa forma, eles são cartas que vão orientar a resposta para resolver esse problema o mais rápido possível e da forma mais eficiente. Todo esse conjunto de informação mapeada e catalogada, elas são muito importantes para o conhecimento da região, então elas são usadas para a gestão ambiental das áreas e também para o processo de licenciamento ambiental. Há uma resolução do CONAMA que define que para atividades de produção e transporte de óleo e derivados é necessário se elaborar um plano de emergência e dentro desse plano de emergência as cartas de sensibilidade precisam da região daquela atividade precisam ser elaboradas. Então ela foi criada nesse fim, né, do licenciamento ambiental para a produção de petróleo, mas ela também pode ter outros usos, uma ferramenta fantástica para, por exemplo, o planejamento de ocupação do solo. Então pode ser usada por gestores ambientais, por prefeituras, governos do estado, são mapeamentos bem completos. A preocupação com a questão de sensibilidade ambiental ao óleo começou no final da década de 60, com os primeiros grandes acidentes com cargueiros que levavam petróleo, né? E os países começaram a desenvolver, né, instrumentos e convenções para estabelecerem regras, um regramento mundial em relação a esses acidentes e principalmente o que fazer quando ocorrem esses acidentes, os procedimentos a serem adotados. E isso começou a ser feito pela NOAA, né, lá nos Estados Unidos. Aí veio a década de 80 com a consolidação do Índice de Sensibilidade Ambiental e aí começou a ser então elaborados inúmeros mapeamentos em várias linhas costeiras do mundo, a partir da década de 80. E aí nos anos seguintes começou essa concepção de não considerar só os aspectos físicos do ambiente, mas também de pensar nas características biológicas e também nas questões socioeconômicas, né? Então todas as construções, enfim, toda a parte relativa aí que é de uso antrópico, né? Pensando também na acessibilidade nesses ambientes ao derramamento de óleo. Então durante a década de 70 e também na década de 80 foi toda a construção do arcabouço relacionado à Carta de Sensibilidade Ambiental ao Óleo, né, chamada Carta SAL. Inicialmente essas cartas eram muito focadas na questão de mapa mesmo, o produto cartográfico, impresso, como a gente está acostumado a ver na forma de mapas, né? E aí, com o advento, com o boom das geotecnologias na década de 90, principalmente com o emprego de técnicas de sensoramento remoto, também de geoprocessamento em sistemas de informação geográfica, começaram a ser elaboradas também cartas em meio digital. E aí vários estudos acabaram sendo também aplicados, né, de 2000 para cá, inclusive o estudo brasileiro muito importante, onde eles começaram a avaliar a sensibilidade ambiental também de ambientes terrestres. Bom, e o que a gente está vislumbrando, né? Qual é o cenário atual das cartas SAL e pensando até nesse mesmo mundo das geotecnologias? O que está ganhando muito corpo é o aerolevantamento com drones, né? Ou VANDs, que VANDs são veículos aéreos não tripulados. E acaba sendo muito interessante porque vai diminuir os custos,
nos trabalhos de campo e mais ainda, o que é mais relevante dos drones é a sua alta resolução espacial, né? E principalmente a sua facilidade em acessar lugares que até então seriam muito difíceis, como construções rochosas, áreas mais declivosas, ilhas, mangues, enfim. E mais ainda, que a gente está bastante discutindo, é também um sistema mais dinâmico que não incorpore só aquelas características mais estáticas, mas pegue coisas também mais dinâmicas, como por exemplo acompanhar a mancha do óleo, acompanhar aí todos os processos de maneira mais dinâmica de correntes, de marés, de trafegabilidade, enfim. Então é esse cenário que a gente vislumbra. Então a gente acredita que futuramente, provavelmente, as carta-sal e o próprio índice de sensibilidade ambiental, ele vai para esse caminho, né? Então para a construção de bancos de dados geográficos não tão mais estáticos, mas que também incorpore esses parâmetros mais dinâmicos.